Então, continuando a série de vídeos, a gente vai estar explicando um pouquinho sobre como cometer crimes, né, contra a administração pública, sendo político, né? Porque, na verdade, os crimes contra a administração pública podem ser diversos, e eu venho aqui tratar de corrupção de uma forma bem popular, né? É como obter vantagem sendo funcionário público, né? Sendo servidor público por qualquer meio, né? Mas principalmente pelo meio político, né? Então, falando de corrupção de modo amplo, você tem corrupção de menor monta, aquela que, por exemplo, é o cara usar um carro oficial para ir numa festa, para fazer uma compra, para levar o filho na escola, ou então pegar um material de escritório. Você tem esses crimezinhos que a gente não coloca nem como crime, né? O povo brasileiro aceita. Apesar de eu ser muito contrário a essa prática, isso acontece demais e me deixa muito chateado, sabe? Mas o pior de tudo é que existem crimes contra a administração pública, que também popularmente a gente chama de corrupção, atos de corrupção, que são muito maiores do que esse. Então não atinge só uma repartição, mas atinge de tal forma o povo brasileiro que a classe média sente isso, evidentemente, na alta dos preços, nos altos juros, na dificuldade de aquisição de produtos. Por exemplo, a corrupção faz com que as coisas vão tão mal no país que seja difícil, por exemplo, comprar, difícil ter acesso a bens de consumo. Mas isso pode ser muito agravado, por exemplo, diferentemente da classe média, isso pode ser muito agravado para os pobres, porque isso pode redundar, na verdade, em morte, né? Quando uma pessoa necessitada vai até um hospital, por exemplo, ou então necessita de uma ambulância, necessita de um corpo de bombeiros na rua, necessita de um policial na rua, e ele simplesmente não pode atender porque a corrupção levou todo aquele dinheiro que poderia ser gasto nesses serviços sociais, né? Então a corrupção é muito grave, e é importante não só que o brasileiro entenda que isso não deve ocorrer por uma força moral, mas também não deve ocorrer porque existe um reflexo muito negativo na sociedade, que impacta diretamente sobre mim, sobre você, principalmente, né, sobre aqueles mais necessitados, aqueles que precisam, evidentemente, de direitos sociais mesmo, de serviços públicos, né? A corrupção ela acaba por fazer parte do próprio povo brasileiro, do próprio modo de pensar do povo brasileiro. Às vezes a gente está assistindo jornal, por exemplo, com alguns colegas, ou então em algum restaurante, alguma coisa assim, e você percebe que alguns brasileiros criticam, na verdade, eles ficam revoltados, mas eu já tive algumas vezes a percepção que o cara fica revoltado porque, na verdade, não foi ele que roubou aqueles milhões. É como se ele tivesse vontade de estar naquela posição para ser milionário por meio ilícito também, né? Então, por isso que, às vezes, ele deseja até mesmo ser um político, né? Mas a gente deve começar de baixo, né? Se no nosso meio a gente tem a capacidade de não comprar produto pirata, que não compre, né? Se a gente tem capacidade de não passar o outro para trás, que não passe, que não furar fila, não jogar lixo na rua, não descumprir as regras de trânsito e, especialmente, sonegar o imposto de renda. A declaração do imposto de renda está nas nossas mãos. Quando a gente sonega, a gente está praticando um ato de corrupção, que é de menor monta, mas que somado, isso vira gigantesco, né? Eu já fui ridicularizado já por fazer meu imposto de renda de forma correta. Num grupo de 10 pessoas conversando, infelizmente só tinha eu e mais um colega só que fazíamos o imposto de renda de maneira correta. O restante era absurdamente errado, né? Para que restituísse o máximo possível e roubasse, né? Roubasse o dinheiro que era público, né? Mas aqui a proposta não é ensinar como fazer corrupção, mas é que você entenda como a corrupção funciona no alto montante, né? no maior volume, para que de repente a gente tenha a consciência popular, e a consciência popular force uma mudança, né, das coisas, né? E aí a gente vai estar falando aqui sobre algumas coisas. Uma delas é sobre licitações, né?
Uma das maneiras de ser corrompido e corromper é por meio de licitações. Então, como é que isso pode acontecer? Essa fraude pode acontecer por meio de formação de cartel. O que é a formação de cartel? Um pequeno grupo combina um determinado resultado para depois fatiar as várias licitações. Então, falar assim, não, essa aqui vai para você agora, mas a outra vai para mim, a outra vai para você. Ou então, o grupo, sempre o mesmo grupo, fazendo, por exemplo, as mesmas obras. E aí você sempre está entrando dinheiro em caixa de forma ilegal, porque a licitação é feita para isso, é para que você obtenha o melhor serviço possível com o menor preço. E aí com isso eu faço com que o vencedor, ele na verdade não tenha o menor preço. E aí a administração gasta muito mais. Por quê? Porque além de pagar pelo serviço em si, que normalmente tem um custo já alto para fornecer, ele ainda tem que pagar toda essa rede de corrupção, tem que pagar a propina, tem que pagar os acertos da cartelização e por aí vai. Outra forma também de cometer fraude em licitações, né, de cometer corrupção por meio de licitação, é quando dá impossibilidade de ter concorrência, né, na INEX, que o pessoal chama assim. O que acontece? Não existe a viabilidade de competição em determinadas contratações. Então, por exemplo, shows de arte, por exemplo, shows artísticos, por exemplo, de música. O cantor justifica o seu cachê. E aí acontece os mais esdrúxulos, né? Os mais esdrúxulos contratações, porque eu posso, ao mesmo tempo, contratar uma superstar, por exemplo, como a Ivete Sangalo, ou o Zé da Esquina. E o Zé da Esquina, digamos que eu acerte o cachê dele como superstar. E aí toda essa diferença, eu pago uns 5 mil reais para ele ficar calado, e todas essas diferenças aí de 100, 200, 300 mil reais, que seria um cachê de superstar, vai para o propósito da corrupção, né? Para o bolso de diversas pessoas, né? E aí quando você vê então um determinado político fazendo emendas para festas, para shows, para artista, você pode ter a certeza de que esse político não é um político sério. Se fosse um político sério, estaria preocupado com a saúde, com a educação, com a segurança pública, mas ao contrário, quando ele faz isso, quando ele direciona para a emenda para uma determinada festividade, ele na verdade de repente está ali com um objetivo bastante escuso, né? De obter vantagem. Outra forma de licitação que é bastante problemática é a questão da adesão da ata. Ela é muito boa porque economiza no primeiro momento, deveria economizar se os passos todos fossem cumpridos direitinho, ele economizaria no primeiro passo a administração. Mas no segundo passo isso não se torna verdadeiro. Por quê? Veja bem, eu vou comprar automóveis aqui para o Distrito Federal, para o governo do Distrito Federal. E aí um determinado governo do interior fez uma licitação lá, e aí para entregar carros de forma parcelada. E no meio do caminho, no meio disso aí, o governo do Distrito Federal, como precisa de carros, vai até o governo lá de um determinado interior e fala assim: rapaz, eu posso pegar os seus carros para mim? Aí o cara fala: não, pode. E aí eu vou e faço uma adesão de ata. Eu trabalho junto com aquele cara. E aí eu trago os carros para Brasília pagando o preço que aquele cara pagou. Só que o cara, o que ele tem feito? Só que o cara corrupto tem feito? Ele tem procurado aquelas atas em que já existe um valor já pré-acordado de propina, de corrupção. Então eu preciso de um carro popular. Então eu vou em todas as atas que foram registradas de carro popular e vou procurando aquela que tem algum acordo embutido. Aí eu faço um acordo prévio com o fornecedor e depois acerto no meio administrativo o recebimento desse carro.
não faça licitação e de quebra ainda leva uma corrupçãozinha para ele. E outra coisa que tem sido muito preocupante no governo brasileiro é a tentativa sistemática de retirar a Lei 8666. A Lei 8666 foi feita para o serviço público por um cara que entendia de serviço público e sabia que a corrupção, ele sabia de certa forma usar a burocracia e usar a administração pública para dificultar a corrupção. E aí eles vêm agora com o RDC, né, com o Regime Diferenciado de Contratação. Eles falaram isso para obras da Copa, para obras de infraestrutura, e aí a gente tem percebido o resultado disso tudo agora, por exemplo, com a Operação Lava Jato, por exemplo, da Polícia Federal, né? O que acontece no regime diferenciado de contratação? Os preços são estimativos. Você faz um projeto básico que faz o levantamento daquilo que a administração pública precisa, estima os valores e faz a licitação em cima dessas estimativas. Mas depois, na hora de apresentar os projetos, os cadernos de especificação, tudo aquilo que realmente compõe o serviço, a obra, o produto que você quer, você na verdade faz um negócio mais ou menos, coloca valores mais altos em cima e na hora de executar, executa um serviço bem pequenininho para receber um montante muito maior. Então, como resultado da licitação, tem o contrato e a sua execução contratual, que é outro momento em que pode haver também corrupção. Como funciona isso? Existe feito lá um projeto básico e isso vai publicado em edital até que chegue na confecção do contrato para execução de determinado serviço, por exemplo, né? Isso serve para produtos também. Mas vamos falar de um determinado serviço. E aí, quando vai-se na prática, ou a pessoa faz um serviço de qualidade e de valor inferior, ou então simplesmente não faz. E aí, o executor do contrato tem que glosar, por exemplo, esse valor. Ao invés de glosar, ele recebe uma parte desse valor para fechar os olhos e deixar a execução contratual andar. Isso pode ser feito de forma muito fácil, por exemplo, em obras de infraestrutura, por exemplo. Só de trocar brita para cascalho, por exemplo, numa obra de infraestrutura, a economia pode ser de milhões. Então o cara, ao invés de colocar a brita, que vai ser enterrada debaixo de tubulações de saneamento, por exemplo, ou então em leito de asfalto, por exemplo, ele coloca cascalho, enterra, o executor de contrato dá como executado, manda pagar e pega a parte dele, por exemplo. Ou simplesmente não faz, né? Não faz o serviço. E ainda tem a questão do aditivo também, né? Faz-se um projeto básico mais ou menos, um orçamento mais ou menos, ganha-se a licitação e depois aumenta-se o valor por meio de aditivos. Você simula que a obra precisa de mais alguma coisa, ou então que teve mais alguma coisa, aditiva o valor da obra e aí você ganha com isso também na execução contratual. E a terceira forma de corrupção é por meio de lobby, né? Então, por exemplo, existe uma necessidade de se pular os entraves burocráticos que existem no Brasil. Aqui tem muito entrave burocrático. Para isso existem os despachantes, por exemplo. O despachante nada mais é do que um lobista para fazer com que a burocracia seja vencida. E às vezes é feita uma burocracia, é feito um lobby por meio de agentes públicos ou agentes políticos. E aí ele recebe dinheiro para trabalhar em favor de uma causa, em favor de uma empresa, de favor de uma organização, de favor de uma pessoa. Depende muito, né? E esse lobby pode ser tão grande a ponto até mesmo de aprovação de leis. Então, algumas leis, por exemplo, passam evidentemente por conta do lobby, seja apenas por influência, né? Ou seja também por pago, né? Por meio de dinheiro que está envolvido nisso aí. Isso tudo gera uma quantidade de dinheiro muito grande. Essa quantidade de dinheiro toda tem que ser lavada. O que é lavar dinheiro? Lavar dinheiro é tornar esse dinheiro legal.
E aí existe uma série de formas de você tornar esse dinheiro legal, né? A forma mais comum, por exemplo, é investimento em gado, né? O gado, ele se multiplica aí numa sequência de Fibonacci, e aí vai multiplicando, e você vai dizendo que seu gado está dando muito lucro, e vai valorizando o seu dinheiro, né? Outra forma é por meio de empresas, emitindo notas fiscais de serviços que não foram executados, por exemplo, serviços de auditoria, serviços de assessoria, serviços que não são palpáveis. E aí você vai emitindo essas notas e a sua empresa vai capitalizando, e o dinheiro vai se tornando legal, né? Compra e venda de imóveis também dá para fazer lavagem de dinheiro, porque você pode comprar um imóvel e na declaração de valores você ir ajustando os valores de forma que o seu patrimônio vai multiplicando. O seu patrimônio vai multiplicando com isso. Evasão de divisas, né? Você pode pegar também, mandar esse dinheiro para o exterior, e aí lá no exterior você jogar numa conta que você não precisa declarar, por exemplo, ser pessoa física nela, e aí por isso existem os paraísos fiscais. E aí é basicamente isso, as principais formas de lavagem de dinheiro, né? Então a gente pode perceber que muito dinheiro pode sair por meio de licitações. A administração pública tem que contratar, por isso que nossos olhos têm que ficar firmes em cima disso, né? Pode ser por meio de execução contratual, e aí a população em si tem que ver se o serviço realmente, tem que acompanhar, tem que ter a liberdade para ver se o serviço realmente está sendo executado da forma em que foi projetado, que foi especificado. E tem a questão também do lobby, né? Em que você vê, por exemplo, algumas coisas esdrúxulas sendo aprovadas nas nossas câmaras e no Congresso. Você vê algumas coisas esdrúxulas sendo aprovadas simplesmente por interesses particulares, né? Por meio de lobby. E no final das contas, o dinheiro todo é lavado, né? De forma irresponsável. Então, vamos manter os olhos abertos e tomara que a gente amadureça, né? E nas pequenas coisas vai amadurecendo até que os nossos governantes, as grandes coisas também sejam melhores. Por fim, eu gostaria só de destacar o seguinte: se a gente não for melhor, não tem como os nossos políticos, os nossos administradores serem melhores. Se a gente pegar hoje e fazer como na Revolução Francesa e decapitar todo mundo, daqui a pouco os que assumem lá vão assumir com as mesmas posturas se a população não mudar. Lá é o perfeito reflexo da gente. Tudo de bom, um abraço.